A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem as Bíblias, suas Bíblias, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18. Já estão aqui na tela. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Glória a Deus. Diz assim: Primeiro Tessalonicenses 5, 17 e 18. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Acho que houve algum probleminha aqui. Podeis assentar, irmãos. Agradeço a oportunidade. Por falar em gratidão, eu agradeço a oportunidade. Agradecer ao nosso pastor. Eu escrevi aqui no comecinho do nosso estudo, oportunidade de permitir que o nosso nome fosse incluído nesta tão preciosa galeria de pastores. Eu lembrei da galeria dos heróis da fé, né? E aí, por isso eu usei essa palavra, né? Galeria, que escrevem os estudos do currículo doutrinário. Que Deus possa continuar abençoando o nosso pastor, iluminando a sua mente para trazer, através da orientação divina, tais assuntos para o nosso crescimento espiritual. Gratidão do nosso pequeno coração pela sua vida. Amém. A palavra gratidão, origem e significado dela, é um termo que vem do latim, gratus, que pode ser traduzido como agradecido ou grato, e deriva também de gratia, que significa graça. Ela representa um profundo sentimento de agradecimento por algo agradável que nos foi oferecido por alguém, de Deus especialmente ou dos homens. Assim, quando é identificada, a gratidão é o reconhecimento de tudo que você já recebeu e do quanto isso foi útil e bom para você. Pode ser coisas palpáveis ou não. É muito importante a gente perceber que as coisas que nós recebemos dos outros são dádivas de Deus. Você vai entender o que eu quero dizer. Isso porque se alguém nos faz um bem por vontade própria, ou esta pessoa está sendo usada por Deus para este fim, ou ela recebeu de Deus a capacidade para agir dessa forma voluntariamente. Portanto, qualquer favor terreno ou espiritual que nós recebamos, tudo é com a intervenção de Deus. O enfoque desses estudos, como você vê, tem a palavra oração em amarelo ali no seu boletim. Significa que esse é o tema central. Depois, nosso pastor foi descentralizando, como súplica, gratidão, etc. Intercessão e por aí. O enfoque, portanto, é a oração da gratidão. Portanto, é por meio da oração e somente por ela que nós nos aproximamos de Deus para agradecer por tudo o que recebemos diariamente. É através da oração que nós expressamos as nossas necessidades e desejos a Deus, inclusive aqueles que não conseguimos nem articular.
Assim nós cultivamos a nossa comunhão com Deus, revelando os nossos desejos para Deus. Se não, antes aprendendo o que Ele quer para as nossas vidas. O pastor sempre comenta sobre isso. Você jamais vai pedir alguma coisa para Deus que seja contra a vontade de Deus, ou que seja uma coisa vã, se você está centralizado ou no centro da vontade de Deus. Você estando no centro da vontade de Deus, você conhece os desejos dele para com você. E se você não conhece, você pede para ele te abençoar. Ele vai conceder a bênção a qual você necessita, sem você ter citado, sem você ter escolhido, porque ele sabe o que é melhor para você. Eu li 2 frases que eu achei muito interessante sobre gratidão. Uma delas fala assim, está no seu boletim: a gratidão transforma o que temos em suficiente e mais. A gratidão ajuda as pessoas a se concentrarem novamente no que têm e não no que lhes falta. A gratidão transforma o que temos em suficiente e muito mais. Só guarde isso. A importância da gratidão na vida cristã. Mesmo que a gente anote num papel, num diário, num quadro em casa, ou mantenha até um quadrinho com escrito, já pré-escrito, pendurado na parede para você se lembrar todos os dias, mesmo que você esqueça disso, a prática do agradecimento vai sempre fazer você mais agradecido. Agradecer por cada favor nos fará bem. E aqui nós podemos incluir a atenção dada por alguém a nós. Enquanto orávamos, o irmão Gilson agradecia a Deus pela atenção que ele recebeu quando ele chegou aqui a primeira vez. Pelo abraço amigo, pelo sorriso. Ele agradeceu isso. Isso redundou em que ele se fortificasse, se enraizasse aqui. Hoje estivesse aqui conosco, com família. Cada um na sua área, abençoando a igreja. Nunca nós devemos esquecer de dar atenção e de agradecer pela atenção de alguém. Uma pergunta, por exemplo, respondida. Quantas vezes nós temos dúvidas sobre um determinado assunto e alguém nos explica? O pastor passou uma mensagem dizendo que vai se sentar com os irmãos que têm necessidade para elucidar alguns assuntos sobre imigração. Significa que você tem que agradecer, porque as pessoas vêm tirar dúvidas sobre as questões que você tem na vida. Um empréstimo de alguma coisa, agradeça. Uma intercessão, agradeça. Às vezes você não sabe que alguém está fazendo uma intercessão por você. No começo da oração, nós tínhamos aqui no quadro 4 famílias. Algumas delas não estão aqui. Não souberam que nós oramos por ela, mas nós oramos. Eu tenho certeza que eles vão agradecer por isso. Uma preocupação de alguém conosco, sobre qualquer que seja o assunto, enfim, qualquer coisa, agradeça. Você já agradeceu por um pequeno favor? Alguém ofereceu um lugar para você sentar? Deixou você entrar primeiro no elevador? Segurou a porta para você? Hoje eu segurei a porta para alguém. Ele me agradeceu. Levou você até um lugar disponível quando chegou à igreja? Levou um copo de água enquanto você estava pregando? Já está aqui. Enquanto você estava pregando? Outras vezes alguém faz algo que nem nos diz respeito, mas atende o anseio
e a necessidade de outra pessoa com quem nós nos relacionamos. Olha que interessante isso. Nós devemos agradecer. A palavra obrigado deve estar presente na nossa boca em todos os momentos, mas com atenção plena e nunca absorto, nunca desligado, não é verdade? Muitas vezes o favor vem atender uma pessoa que nós nos relacionamos, como eu disse. Minha esposa, meus filhos, um amigo mais próximo, um parente mais próximo. Agradeça também, não precisa ser um favor direto a você. Eu costumo sempre me dirigir ao grupo de atendentes no avião, quando a gente vai descer, antes de deixar a aeronave, agradecendo a cada um deles. Obrigado, ou falando God bless you, quando é aqui. Equivale a um profundo sentimento de gratidão isso, pois nós estamos impetrando a bênção de Deus na vida daquele que ouve esta frase. Também nós nunca devemos usar a frase, não fez mais que a obrigação. Tem gente que fala isso, especialmente em órgãos públicos. Pois isso implica em que nós não estamos nos importando com o serviço ou favor oferecido por aquela pessoa. Nós podemos ser agradecidos de muitas maneiras. Agradecendo superficialmente, logo o sentimento de gratidão vai embora, e agradecer com convicção. Reconhecer verdadeiramente que em todo momento os favores recebidos de alguém podem estreitar a relação com as pessoas para que nós possamos encontrar motivos pelos quais nós venhamos a nos sentir gratos pelos gestos, dádiva, etc. Ou até a presença da pessoa. A visita de uma pessoa a qual nós não esperávamos, muitas vezes, eu já falei isso ali aos pastores, muitas vezes num aniversário ou num hospital, uma pessoa hospitalizada, alguém chega para te visitar e você nem esperava. Agradeça a Deus, agradeça a pessoa. Tudo isso nos permite, inclusive, ter maiores argumentos para sustentar a nossa oração diante de Deus, tornando-a muito mais extensa. Você vai se lembrando, a oração vai ficando comprida. O pastor Manuel começou a orar e aí acabou o tempo dele, hoje, aqui. Certamente tinha mais um caminhão de agradecimentos ainda. Torna a nossa oração mais extensa, pois nem sempre nós alcançamos diretamente as pessoas a quem queremos agradecer. E aí, na nossa oração, nós agradecemos. Isso fala a Deus e Ele se alegra com o nosso coração agradecido. Você já parou para pensar sobre como a gratidão pode transformar a vida de alguém? Jesus encontrou 10 leprosos, e eles clamaram por cura, e ele os atendeu, enviando-os ao sacerdote. Enquanto eles iam caminhando, eles perceberam, a Bíblia fala assim, perceberam que estavam curados. Um deles correu de volta a Jesus, ele era estrangeiro e samaritano, voltou para agradecer a Jesus. Os outros 9 perderam-se nos seus afazeres. Quem sabe um dia se lembrariam do benefício recebido. Lucas 17, 17 a 18. Respondendo Jesus, disse, não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Ainda recebeu um elogio de Jesus, né? Depreendemos, então, que o reconhecimento da dádiva torna a nossa bênção muito mais proveitosa e completa. Ele recebeu a cura, a salvação e o reconhecimento ainda de Jesus, porque ele voltou. Como em todos os aspectos, este exemplo também deve ser entendido e seguido por nós. Tudo Jesus fez com amor, dedicação, atenção, etc., querendo mostrar através das suas ações um ensino profundo. Seja agradecido pelo benefício que você recebe. Perceba como isso impactou a vida daqueles que receberam a visitação de Jesus. A cura, por exemplo, libertação, como no caso daquela pessoa que estava endemoniada em Gadara. Perceba como isso impactou a vida deles. Receberam a visitação de Jesus, a cura, a libertação, como eu disse, também grande quantidade de amor e reconhecimento. Nada disso passa despercebido. Uma visita que você fez, uma cesta básica que você possibilitou a igreja enviar, uma oferta para Haiti, para Moçambique,
uma criança que está lá, que nem te conhece, talvez nunca venha te conhecer. Mas, através da sua ajuda, ela vai receber a bênção do Senhor. Tudo isso redunda em graças a Deus, porque quem recebe isso louva e glorifica a Deus. Ele não sabe quem você é, mas em 2 Coríntios 9:12 fala assim: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Ser grato custa. O cego Bartimeu, por exemplo, estava sentado à beira do caminho, Jesus passou por ali, ele clamou, Jesus o curou e ele o seguiu. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, abriu os olhos e viu. Seguiu a Jesus pelo caminho. Ser grato custa. Foi seguir Jesus pelo caminho, deixando tudo para trás. Como podemos ser gratos em situações cotidianas? Por que esperar algo grandioso ser recebido para agradecer? Preste atenção nas pessoas, não despreze um pequeno favor. Agradeça a Deus por tudo que você vê e percebe no dia a dia. Gratidão é a qualidade de receber e valorizar as dádivas recebidas. Agradeça sempre. Não precisa de discurso. Use poucas palavras. Diga assim: não tenho palavras para agradecer a sua bondade, ou sua ajuda foi de grande valia. Qualquer coisa assim, do tipo. Quem é grato tem os benefícios da vida e não o malefício da morte. Um homem devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o seu senhor perdoou-lhe a dívida. Esse homem saiu da presença deste senhor e encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Bem menos, né? Este rogou-lhe que perdoasse a dívida, mas ele não aceitou perdoá-la. Antes, encerrou-lhe na prisão. Os seus amigos foram contar para o senhor do homem mau, e aquele lhe disse: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, para que pagasse tudo o que devia. Máxima disso é: quem é grato tem os benefícios da vida e não o malefício da morte e da prisão. Quem é grato dorme em paz, porque recebe respostas na oração. José foi grato por tudo que passou: cisterna, prisão, calúnias, tudo. E ele disse, Gênesis 45:5, agora não vos entristeçais, falando com seus irmãos, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Agradeceu a Deus por tudo o que passou, todos os problemas que passou, e viu a bênção do Senhor acontecendo na vida dele. Quem é grato elimina os maus hábitos e recebe o benefício da vida e do sucesso. Eu lembrei de Jonas, que orou no ventre do peixe. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele saiu dali, foi vomitado na praia, foi para Nínive, pregou, todo mundo se arrependeu. Teve sucesso na sua pregação. Quem é grato, Deus livra das ciladas do inimigo. Daniel tinha um depósito cheio, porque orava todos os dias. Dava graça 3 vezes ao dia, na hora do aperto. Na cova, ele foi livre. 3 vezes ao dia, ele se punha de joelhos e orava e dava graças. Diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quando nós somos gratos, Deus vence as batalhas por nós. Davi tinha um coração muito agradecido a Deus por tudo que o Senhor havia feito por ele e também pelo seu povo. Agradecia por ele e pelo povo. Salmo 136:1 diz assim, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Salmo 118:21 diz, dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. De fato, parece que falar de gratidão soa como algo somente de caráter espiritual, mas nós devemos entender que, além disso, tem também bases científicas comprovadas. Gratidão, por exemplo, pela ciência. Estudos apontam que a gratidão, assim como a adoração,
como visto no estudo anterior, pode liberar químicas do nosso organismo que trazem bem-estar e até curam. Tem uma publicação no site da Harvard Health Publishing, da Harvard Medical School, falando sobre isso. Você tem aí no seu boletim. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas você vai ver os benefícios da gratidão. Em resumo, a gratidão é uma ferramenta poderosa para melhorar o bem-estar e os relacionamentos, sendo uma prática que pode ser desenvolvida ao longo do tempo e traz benefícios duradouros. Portanto, a ciência também nos desperta a consciência sobre o que é gratidão, pois ela confirma os benefícios de um coração grato. A nossa conclusão diz assim: você percebeu como é importante ser grato, ter uma expressão de educação e importância para com os outros, dizer obrigado em qualquer evento? Eu costumo escrever obrigado nas mensagens até quando alguém me pede para fazer alguma coisa, executar uma tarefa. Porque eu penso assim, isso implica em que eu estou agradecido, porque aquela pessoa, em primeiro lugar, confiou em mim para pedir tal tarefa para mim. E eu tenho a oportunidade de executá-la, com a graça de Deus. O pastor sempre diz assim: tenho prazer e obrigação em te servir. Ele fala que ele tem prazer e sente obrigação em servir. E agradece a Deus sempre por isso, por ter o que fazer por nós, e faz muito. A gratidão na oração por aquilo que temos recebido é fundamental para estabelecer uma relação autêntica com Deus e uma convivência harmoniosa com as pessoas à nossa volta. A gratidão deve ser uma bendita infecção. Alguém disse isso aqui já no púlpito. Deve ser contagiosa, eu acrescentei. Uma pessoa cheia de Deus é rica em gratidão. A Bíblia é o nosso manual de vida, e ela nos ensina a reconhecer e valorizar as dádivas recebidas, tanto de Deus quanto dos homens. Por isso é tão importante que a pessoa agradecida manifeste a sua gratidão por meio de palavras ou ações. Pois dos homens recebemos favores diários, e de Deus recebemos dádivas maiores. Que Deus tem nos dado: salvação, vida, saúde, alimento, vestimenta, livramentos, talentos, capacidades, sabedoria, fé, esperança, governantes, amigos, os nossos pastores, a nossa igreja, a nossa Bíblia. Quantos têm orado aqui por pessoas que não têm uma Bíblia para ler? A nossa cidadania terrena e celestial, e por aí vai. Por último, o reconhecimento e a valorização pelos benefícios recebidos de Deus aparecem em inúmeros contextos da Bíblia. Confissão, louvor e adoração são algumas dessas manifestações expressas na gratidão. 1 Tessalonicenses, como lemos, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. No Velho Testamento era comum as pessoas celebrarem festas a Deus e oferecerem ofertas de gratidão e adoração em reconhecimento por todas as bênçãos recebidas. Levítico 22 e 29 fala assim: quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. E lá tem toda a bula de como você deve fazer o seu sacrifício para que ele seja aceito diante do Senhor. O louvor no templo expressava o agradecimento através dos cânticos e salmos. Salmo 118, 28, tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Salmo 9 e 1, Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar todas as tuas maravilhas. A última oração de Paulo, Romanos 1 e 8, ele ora, se dirige aos romanos dizendo assim: antes de tudo sou grato ao meu Deus mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em
todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Você vê alguma coincidência daquela igreja que Paulo se dirigia com a nossa? Eu vejo muita. Em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Os elementos da gratidão, em seguida, agradeça a Deus pela sua grandeza e poder. Quando você for orar, lembre-se disso. Agradeça a Deus pela vida eterna, agradeça a Deus pela criação, agradeça a Deus pela sua salvação, pelo acesso ao trono. Alguém orava, acho que domingo, eu achei tão bonita a oração da pessoa, falando sobre o véu rasgado e o nosso acesso ao lugar santo para ser atendido pelo Senhor Jesus Cristo em todas as nossas petições. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agradecer a Deus pelo perdão dos pecados. Nada podia nos limpar, exceto o sangue de Jesus. Agradeça a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Reconheçamos que tudo vem de Deus e de nós mesmos nós nada temos. E agradeçamos a Deus pelos livramentos. Quantos laços de morte nos cercam. Angústias do inferno se apoderam de nós. Cai tribulação e tristeza muitas vezes sobre nosso coração. Mas nós invocamos o nome do Senhor e dizemos: Senhor, livra a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos.